Em um mundo em que a capacitação técnica das pessoas se tornou uniforme e o aspecto humano é que está sendo o grande diferencial, as empresas também estão tendo que se adaptar. Estão surgindo novos conceitos na administração das empresas. Olá, está no ar mais uma mesa de debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua atenção e com a sua companhia. Bom, nós vamos hoje falar sobre, eu não vou chamá-la de doutora, não. né? Olha bem, a nossa entrevistada aqui, Cristiana Pasqualini, né? Que acabou descobrindo que é irmã do Rogério. Prima. Foi uma coincidência interessante. É verdade, né? É verdade. O Rogério Pasqualini e a Cristiana Pasqualini, eles acabaram descobrindo que são, além de ser da mesma área, Primos. São primos, né? E ele é conselheira efetiva e diretora de desenvolvimento do CRAMG. Ela tem outras coisas aqui, mas é tanta coisa que eu não vou falar, não. Né? E o que nós vamos falar? Nós vamos falar de um evento, né? Isso. Esse evento é uma ação inovadora arrojada, mais ou menos dentro daquilo que nós falamos. Só que não é exatamente para trabalhar o profissional, mas para dar uma assistência aos profissionais, reuni-los e ouvi-los. Né? Pasqualini, o que você acha que vai ser essa nossa entrevista aqui agora? Para que lado que nós vamos evoluir, você que é da área? Eu estou muito satisfeito, porque realmente a gente tem comentado muito sobre essa questão, para onde está indo tudo o que a gente está acontecendo, está percebendo de mercado, de indústria, o que essa revolução está trazendo para a gente, a chamada 4.0, quais são as novidades que estão vindo, como a inteligência vai atuar junto com o administrador, qual a função do próprio administrador dentro do mercado, não só de Juiz de Fora, que é um mercado muito de varejo, né? Muito de serviço, mas não de indústria. Enfim, eu acho que a gente tem caminhado aí ultimamente com isso, foi uma grande coincidência chegar com um evento tão bem modelado. Tão né? bem modelado, tão bem estruturado. O Cristiano, então, fale um pouquinho de si, fale do seu interesse aqui, principalmente desse evento, para a gente trocar figurinhas, para eu aprender um bocado aqui de administração. Bom, como você falou, eu sou conselheira, né, do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais e diretora de Desenvolvimento Institucional. Sou formada em administração, sou jornalista. E esse evento, ele na realidade, o Circuito Mineiro de Administração, o CMA, ele já acontece há vários anos. A grande novidade veio com a nova gestão, que em vez de simplesmente mandar palestrantes para o interior, faz um conjunto de ações, são ações sistêmicas, ações integradas, para a gente poder discutir, não só com estudantes, mas também com coordenadores de cursos, com profissionais, justamente como que está a administração, o setor da administração, as demandas de Juiz de Fora e região, e para onde a administração está caminhando e deve caminhar. Tá. Quer dizer, o foco é um pouco como que o profissional se orienta. Exatamente. Nessas reuniões, né, o primeiro evento é uma reunião com administradores, né, da cidade, e nessa reunião eles vão conversar com o presidente do conselho, o presidente Rua Aguilar, para falar como que está aqui em Juiz de Fora, como que está na região, o que está acontecendo de bom, o que precisa melhorar, para a gente poder traçar, né, metas justamente para Juiz de Fora e para as regiões. Tá. As discussões, elas são mais no âmbito de conselhos, do conselho, ou elas dão uma divisa assim do que está acontecendo do lado de fora? Por exemplo, o que está acontecendo em Juiz de Fora comparado com o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Tem esse nível de discussão Não, também? com certeza, porque o conselho tem que levar em consideração tudo que está acontecendo, né? Aquela coisa, olhar não só para o próprio umbigo, né? Olhar para todos os lados. Então, existe essa comparação, existem muitas pesquisas que a gente utiliza como base. Então, assim, não é só Juiz de Fora, como está Juiz de Fora em relação a outras cidades, em relação, como está Minas em relação aos outros estados, Brasil em relação aos outros países. Então, é uma discussão muito ampla. Obviamente que o Conselho vem também para falar o que ele se propõe, para que ele existe, qual a sua importância, mas também para falar quais são as novas diretrizes, né, da administração. Certo. Eu fico pensando
na importância, ali no cerne mesmo do Conselho, sabe? A importância de ter um órgão fiscalizador, um órgão tão antigo, né? A gente já está fundado aí há tantos anos e tal. E eu venho agora, nas últimas 3 semanas, de palestras em 3 faculdades de administração. E pouco se fala. Talvez seja necessário um trabalho mais ali na base para que o aluno, já na formação dele, ele perceba, até porque a administração é uma das matérias mais amplas que eu conheço, né? A gente tem uma gama muito grande de possibilidades depois, e ao mesmo tempo nós não nos sentimos fiscalizados, né? Então a responsabilidade do administrador, ou até mais a responsabilidade de um consultor que leva uma empresa muitas vezes à falência. Isso é mais comum, infelizmente, né, do que a gente imagina. Eu imagino que essa base de trabalho de vocês também tenha que começar, talvez lá no aluno, né? Não, com certeza, né? Poucos alunos sabem, né? Eu sou professora, então eu tento levar um pouco, mas assim, alguns professores também não têm essa noção da importância do conselho. Então é tanto na base como também os professores, né? Os coordenadores, são muitas pessoas que precisam entender realmente a importância do conselho, a importância que é ter nossa profissão regulamentada e fiscalizada, justamente para que isso que você acabou de falar não ocorra. E os alunos, eles precisam entender a importância. Eu, por exemplo, quando eu me formei, o dia que eu recebi meu diploma, no dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi fazer meu registro, porque a minha identidade profissional está ali na minha carteira. Foi o maior orgulho da minha vida. E hoje eu não vejo isso, né? Então, as pessoas têm que entender. E quando eu precisei do conselho, o conselho me ajudou. O conselho não está ali só para fiscalizar também. Ele está para ajudar o aluno, o conselho está para ajudar a sociedade, para ajudar o mercado. Então, assim, que os alunos entendam, né, e os profissionais também, da importância de você ter uma carteira, né, profissional, né, que é... Eu, por exemplo, eu uso, quando eu não preciso de passaporte, eu só uso a minha carteira de identidade profissional. Sim. Porque eu dou muita importância. E eu acho que todas as profissões, todos os profissionais deveriam dar essa importância, né, para as suas profissões. Sem querer te cortar, dentro da fala dele ali, do Rogério, você vê, por exemplo, quando você fala do conselho de medicina, tem uma respeitabilidade, né? Por exemplo, quando deu essa questão aí de médicos cubanos, que tinha que fazer a revalida, sem entrar no mérito da questão, não desfazendo dos médicos, nem da medicina de Cuba, mas o Conselho se pronunciou. Se ele se pronunciou de uma maneira que alguns não concordaram, ou que outros concordaram, o fato é que ele tinha estatura política, não política partidária, mas política. Presença, né? Representatividade. Então, essa representatividade é que você está reivindicando para todos os outros conselhos. Para todos os outros conselhos. Né? Por exemplo, eu sou de engenharia, né? Eu frequentava o CREA e eu acho o CREA importante. O CREA foi importante para mim em várias consultas que eu fiz, não apenas porque eu tive empresa, como profissional. Como profissional também. Trabalhando para terceiros, né? Eu fui amparado. Então, quer dizer, o conselho existe para ele te dar uma carteira, vamos dizer assim, é como se você tivesse amparado em outras estruturas que... Com certeza, é o que que são você também. É o que o Rogério falou, né? A gente está precisando fazer com que as pessoas entendam justamente isso. Né? Não é só pagar a anuidade, pronto, estou pagando, estou cumprindo minha obrigação. Não é isso, não é só obrigação. E não é só para ser fiscalizado, você pode fazer uma consulta. Exatamente, tem várias outras coisas que a gente pode utilizar do conselho. O conselho tem assim, eu não posso parar aqui e ler, mas é só consultar o site, né? Tem várias funções, né? Várias funções que ajudam os profissionais. Ajudam mesmo. Lá na sede do CRA, em Belo Horizonte, a gente vê a quantidade, assim, de gente que vai para consultar, que consegue melhorar, gente desempregada, que vai para saber como que está o mercado, quais são as novas tendências, tem palestras, tem informações. Então, isso tudo é muito importante. E eu acho que os profissionais deveriam dar muito valor a isso. Até para poder manter a atualização, né? Tanta lei mudando, tanta coisa acontecendo, tanta tecnologia chegando, tanto modo de operação, desde lá o recrutamento, até na hora de você fazer
uma substituição de qualquer outra peça lá da sua empresa, eu acho que tudo isso envolve. Então, não dá para ficar sozinho. Enfim, eu acho o conselho fundamental para que a gente se mantenha atualizado e aí se diferenciar do restante, né? Com certeza, porque hoje, né, o importante, o que a gente tem de coisa igual, né, é impressionante. Então, o importante é saber se diferenciar para ganhar uma vantagem competitiva. Se não tem isso, né, daqui a pouquinho você some, né, do mercado, você não é mais concorrente de ninguém. Não. E pensando nessa questão que você falou de inovação e tudo, né, os ciclos de inovação estão cada vez menores. Como que a gente vai conseguir acompanhar isso? Né? Eu até anotei uma coisa aqui que eu gostei de perguntar dentro da colocação dele. Muita gente deve estar se perguntando, então a administração moderna não tem estabilidade. Não tem estabilidade. A resposta aqui do autor foi que não tem estabilidade. Não adianta você pensar que você montou, porque o mercado está mudando. Né? Tudo muda, né? E a gente tem que acompanhar as mudanças. Não adianta ver as mudanças e ficar parado. Existe um termo, me desculpem os autores, eu não lembro o nome dos autores, mas eu vou usar o termo, que eles chamam de hipnose mercadológica. Você vê as coisas acontecendo e você não faz nada. Não, eu estou bem agora, não preciso mudar porque minha empresa está bem. Só olha passar. Daí um ano, mas o que aconteceu com a minha empresa? Hipnose mercadológica. Então, assim, as coisas não são estáticas, as coisas são dinâmicas, principalmente na administração. É verdade. Eu sinto muito isso de perto. Tenho consultoria que me acompanha, quer dizer, a gente fala, eu viro um amigo meu, né? Essa pessoa não me deixa de jeito nenhum, já está comigo há 6 anos, e todo final de ano, vão renovar para o ano que vem e tal. Há 6 anos. No entanto, tem serviços que no segundo mês a coisa não acontece. O nosso papel, e aí já falando um pouco do administrador, na verdade, ele é fundamental para a economia. Quantas pessoas hoje não administram o que tem na carteira? O que é muito comum? Rogério, eu não sei para onde vai meu dinheiro no final do mês. Isso é administração. Está faltando remédio X no hospital X. É administração. A rua não sei o quê. Gente, se eu tenho que administrar todo o que está ao meu lado, e a partir do momento que eu não faço essa administração, eu começo a perder o controle, a perda desse controle está diretamente ligado à hipnose. Peraí, eu estou vendo aqui e não estou acreditando, eu estou deixando passar e tal, e aí vai tomando atitude cada vez mais errada, vai deixando a coisa acontecer, e quando vê, pronto, aquilo ali já foi, já passou, e não tem volta mais. Inclusive esse autor aqui, o tal de Gary Hamel, ele, num livro dele, que fala do futuro da administração, ele fez uma colocação aqui sobre o Google. Olha, o Google ele tem concorrente? Sim. Mas ele descansa? Ele não descansa, ele está sempre inovando. Né? Quer dizer, se ele que é o Google está sempre inovando, o administrador tem que estar sempre bem amparado, legislação, inovações. E outra coisa, a importância do conselho, na minha opinião, se eu estiver errado, mas olha só, ele aglutina pessoas que às vezes, por exemplo, se o cara está desempregado, se ele ficou um ano desempregado, ele desatualiza. Atualiza rápido, desatualiza rápido. Desatualiza rápido. Muito rápido. A gente que está no mercado, a gente tem que ficar em constante atualização. Constante atualização, muda tudo. Olha, eu vim dando aula aí há 40 anos e pouco tal. Aí agora estou mais velhinho, né? Vou parar com esse negócio, porque estou dando aula só lá no meu curso, tal. Os livros modificaram todos. Né? Eu estou pegando os livros e não estou gostando. Olha só, você fez uma colocação no início aqui. Assim, olha, o CRM é muito forte. Os profissionais trocam ideias, eles têm congressos e eles viajam, e se eu tenho um problema, eu troco com você. O engenheiro também é a mesma coisa. Eu descobri aqui um negócio esses dias, eu descobri que o embolsamento agora está sendo levado em consideração para o cálculo estrutural, enfim. Achei um negócio... E nós? Pois é. O que a gente precisa fazer, isso existe em Belo Horizonte. Grupos de trabalho. Também, né? Lá é fenomenal o que acontece. O que a gente precisa fazer é trazer isso para o interior. Sim. Né? E por isso que eu acho que essa vinda do conselho aqui, ela é fundamental, justamente para a gente tentar plantar essa sementinha para poder continuar com esse trabalho. Lá existem grupos temáticos, todas as áreas que você puder imaginar. Que beleza. E assim, o fruto desse trabalho, do encontro desses grupos, nosso resultado é uma coisa magnífica. O negócio é a vontade da gente, a gente querer valorizar a nossa profissão, né? Porque eu acho que está na hora, está mais que na hora da gente valorizar, como você falou, da importância do administrador. Não desmerecendo nenhuma profissão, todas têm sua importância, mas uma empresa, uma cidade, um estado, um país, sem um bom administrador,
né? Então, assim, está na hora da gente começar realmente a A valorizar. gente fala muito de recurso sustentável, né? Uma vida sustentável, recurso, né? Por exemplo, os nossos grãos, eles saem do Centro-Oeste e perdem 30% até chegar aos portos. Agora, vamos analisar os portos nos Estados Unidos, né, na América do Norte, são até mais distantes do local de produção. Qual que é a perda? 0%. Eles se impõem uma perda de 0%. Um país rico, né, nossa água aqui, tudo isso é administração. Então, mas aí são as tratativas que a gente dá de acordo com o problema vai chegando. Exatamente. E nós, infelizmente, eu não vejo isso muito naturalmente no brasileiro, não. Espera o problema acontecer É isso aí, e deixa depois. É isso aí. Eu acho que a função do administrador e a função nossa é muito o que a gente chama na PNL de evita X. Nós temos que evitar que aquilo aconteça. Então, para evitar, e aí vem a parte chata do negócio, né? Que é fazer os procedimentos, tentar entender, enfim, essa gama de acontecimentos ali para que aquilo não aconteça novamente. Você está falando assim, como se fosse na medicina, você está falando de profilaxia. Profilaxia. Né? Porque você está se antecipando. Olha só, aonde que nós temos administração? Saúde. Quase toda a administração pública, né? Em tudo. A administração está em tudo que Em você tudo. pensar. Administração da sua casa. Olha como é que você perde dinheiro rapidamente hoje em dia. Né? Você deixa de entrar numa ação, você deixa de fazer uma reclamação. Sim. Você pagou, eu quero pagar um negócio, não aceito que eu quero uma multa. Né? O administrador vai dizer para você, deposita em juízo. Não é não? Sim. Porque você pagou, o outro aqui. Né? Quer dizer, o administrador ele vai localizar você no espaço. Surgiram novas regras, surgiram novas leis. Né? O seu concorrente foi para um lado. O que significa? Ele está indo para o lado certo, está indo para o lado errado. Quer dizer, é importante você ter o administrador em tudo. A administração de hospital. A administração hospitalar é fortíssima, né? Tanto é que a gente vê os melhores hospitais têm os melhores administradores. Você quer ver, por exemplo, o laboratório. Eu me lembro de, estava lendo uma vez, que tem um princípio ativo que ele é nanométrico, né? E ele tem que ocupar o lugar de um comprimido. Ele está dentro de um comprimido, mas ele é nano. Então, o laboratório teria que ser mantido a roupa, a pessoa, tudo numa mesma temperatura, e qualquer presença de calor ali, ele iria dilatar ou contrair para um volume que encerrasse uma quantidade de material que poderia ser até o dobro da necessidade, que seria tóxico. Olha só, como é que você administra isso? Isso é o quê? A administração. Quer dizer, acabei chegando à conclusão que vocês são muito importantes. Que bom, né? Que bom. E voltando ao assunto que a gente estava falando da profilaxia, existem pesquisas que mostram que para cada $1 que você gasta na prevenção, você gasta $1.000 na detecção e 10.000 para falha. Então, olha a economia que se faria em cada empresa, em qualquer setor, né, você gastar para prevenir, né, que não seria nem custo, você estaria justamente prevenindo de ter custos futuros. Eu vou corroborar essa sua teoria aí com um fato que eu li outro dia num estudo que eu estava... umas leituras que eu estava fazendo. A contratação de pessoas para preservar uma floresta lá nos Estados Unidos, ela gerava mais emprego no cômputo geral das florestas e dos setores a serem preservados, ela gerava mais emprego do que o setor de aço, carvão e madeira. Olha só. E cada dólar investido voltava em $1,33. Quer dizer, ele tinha uma lucratividade automática. Né? Então o governo assim, a administração pública começou a achar mais interessante você fazer a manutenção do que abrir outras frentes. Porque você ia largar uma para trás, você tinha prejuízo. Então, a produtividade por área, isso é uma questão essencialmente de administração. A medição da produtividade por área sendo aumentada no nível de investimento era mais em conta do que você abrir outras frentes, porque ao você trazer o preservacionismo, você teria lucro em função do que você conseguisse lá na frente. Uma coisa interessantíssima, quer dizer, como é que você compara esse índice? Você tem que ter um administrador, né? Alguém que saiba fazer essa leitura, que saiba fazer leitura de tabelas, alguém que fica ali tentando ver se uma coisa pode acontecer, né? O que mãe faz? Profilaxia. Exatamente. Né? Os administradores são verdadeiras mães. É o enxergar do alto, né? Sempre, né? E aí a gente tem talvez uma falha cultural, e aí eu tô só falando que é coisa minha mesmo, de percepção, tá? Não tem estudo aí por trás, não. A pessoa se forma, ela vai trabalhar no financeiro e no RH, e aquilo me dá uma raiva danada, porque não é o suficiente para a gente.
se eu não tiver a possibilidade de dar tratativa em qualquer gestão, olhando pelo todo, de repente aquele problema não é só dali, né? Ele está vindo de outros locais. E eu só consigo ver essas interfaces, eu só consigo fazer essa conjunção se eu parar o meu dia a dia e olhar por cima, senão a coisa não vai, né? É por isso que na administração a gente aprende um pouco de tudo, porque a gente tem que ter noção de tudo que está acontecendo numa empresa para a gente poder tomar decisão. A gente não pode tomar decisão baseada apenas na nossa área, né? A gente tem a noção do conjunto, que é exatamente o que o Rogério falou. Você está olhando o funcionário, né, ver se ele está ultrapassando o horário, se ele está chegando numa questão, no estresse, se a produtividade dele se mantém. Não, eu já começo por aí. Se qualquer lugar que eu pego para dar consultoria e tal, o pessoal, Rogério, eu estou fazendo muito horário, isso já está errado. Alguma coisa está errada. Você não está conseguindo fazer dentro do horário, isso aí. Então já começa por aí. Porque aí, enfim... É muito sintomático, né? Para a gente que está acostumado, para a gente que é da área, essas coisas assim já chamam logo atenção, né? Não, você olhou, já tem alguma coisa ali que não está encaixando. Ah, Rogério, o meu cliente sumiu. Às vezes não é marketing, não é vendas, é administração, porque está comprando mal, né? E aí, consequentemente... Não está sendo bem atendido. É muito... Eu acho muito bonito o que a gente faz. Processo, né? Que é um conjunto de procedimentos que é um simples processo que está errado. É uma coisinha que você tem que mudar. Mas quem que vai ver isso? Né? O administrador. Uma coisa que me incomoda muito quando eu compro um item, se eu não sei, se eu não tenho uma assessoria a respeito dele, se eu não posso fazer perguntas sobre ele. Entendeu? Outro dia eu fui fazer uma compra, não posso revelar aqui porque envolve marcas, mas eu fui fazer uma compra, eu não tive assistência. Eu falei, escuta, você não está me dando informação, e eu sei o que eu quero. Se eu não soubesse, eu ficava na mão dele, mas eu sabia. Entendeu? Eu queria saber uma determinada memória lá e tal, e ele não conseguiu me dar essa informação. Depois ele me falou que eu poderia até comprar, mas que ele duvidava que chegasse. Eu falei, mas que raio então... Sincericídio, né? Você está se suicidando aí, cara. Se fosse você não comprar, eu falei, mas você está me aconselhando a fazer isso? Aí o vendedor está acabando com a empresa, né? Mas entra o que a gente estava falando em off ali, né? A gente está passando um momento muito turbulento, né? E aí, assim... É a primeira vez, pelo menos é o que se tem se falado, né? Que o consumidor está tendo mais informação do que o próprio vendedor. Então, se ele não tiver muito capacitado lá na ponta, que quem vai observar isso é o administrador, vai dar esse tipo de relação. Você quer ver num local onde o consumidor costuma ter mais informação que o vendedor? O vendedor, sim, o profissional que está dentro da empresa, na telefonia. Na telefonia você começa a fazer perguntas, você recebeu informação, quando você cogita isso para o profissional lá, você pega ele de surpresa. Aí ele tem que perguntar para o fulano se cansa. Isso é uma questão de gestão. Não está preparado, né? Não está. É porque hoje nós, como consumidores, temos muito acesso à informação. Né? E, assim, só quem não quer, não tem, praticamente, né? Então, assim, quando eu compro alguma coisa, eu quero comprar, eu faço muita pesquisa antes também. Então, quando eu vou fisicamente, presencialmente comprar e eu não tenho as informações que eu já sei, eu falei, esse não é um bom vendedor, essa não é uma boa loja para eu comprar e eu não compro. Porque está cheio de concorrente, a gente não precisa ser mal atendido. Né? Hoje em dia, a concorrência é grande. Ainda existem empresas que não entendem isso. Né? Se eu não vou tratar bem meu cliente, não prestar todas as informações que ele quer, ele vai para a loja do lado e vai mesmo. Nem todo consumidor dá feedback, né? Às vezes o feedback dele é sumir. Você vai atrás dele. Que é a reclamação oculta, que é o pior que pode existir, né, na questão da administração, porque eu reclamar para você, a empresa, quem precisa saber, o administrador, ele não vai saber. Né? Quando a reclamação ela é oficializada, formalizada, facilita muito para a empresa, para o administrador tomar decisões. Mas quando ela é oculta, né? Eu comprei, fiquei insatisfeita, vou fazer propaganda boca a boca negativa com os meus amigos, mas a empresa mesmo não fica sabendo. É por isso que eu tenho um determinado local que eu frequento, eu posso até falar, é uma oficina mecânica, que ele tem um pós-venda, que não é bem venda, mas um pós-venda. Então, por exemplo, eu peguei o carro hoje, 2 dias depois eles me ligam para saber se está tudo certo, se eu gostei do serviço, se eu fiquei reclamo de alguma coisa, tal. É um procedimento que eu acho muito interessante, porque ele tem o feedback automático. Hoje em dia, eu acho que o pós-venda é uma das coisas mais importantes. Né? Eu trabalho também nessa área como empresária, e eu falo para os meus funcionários, e o nosso diferencial é esse. Né? Não é só durante a venda que você conquista o cliente. Você vai manter esse cliente fiel com pós-venda. Né? E é o que eu ouço muito, fico muito feliz, satisfeita. Né? A gente compra aqui não só pela qualidade, mas principalmente pelo atendimento.
Tem gente que passa lá para conversar, para tomar uma água, café, porque eles gostam tanto, né, do pós-venda. É tão bom alguém você comprar, legal, você ficou satisfeito. Se não ficou, você passa aqui quanto tempo, quantas vezes você quiser, e está todo mundo bem para te atender. É o melhor feedback, né, que tem para uma empresa. Cristiane, nós estamos caminhando para o fim. Eu queria que você falasse aqui, porque antes de começar aqui, você falou sobre a palestra do Gerrude Aguilar. Eu falei certo? Falou. Gerrude Aguilar. Na realidade, eu só vou fazer um resuminho do que vai ter. Na quarta-feira, no dia 6, às 19 horas, o presidente Geru vai fazer um encontro com os administradores lá no Hotel Ritz. Todo esse evento, né, todas as ações são gratuitas, é só fazer uma inscrição pelo site. Inclusive, quem quiser receber a nova carteira profissional, é só colocar os dados nos sites que o pessoal de Belo Horizonte vai trazer a nova carteira. O site do CRA. CRA é www.cramg.org.br. Todas as inscrições têm que ser feitas lá. Na quinta-feira, dia 7, né, às 15 horas, o presidente vai se encontrar com os coordenadores de curso, né, das instituições de ensino superior, para conversar sobre o que está acontecendo, sobre o que pode acontecer, ouvir demandas também. E à noite, às 19 horas, também no Ritz, ele vai proferir, né, uma palestra, o futuro da administração ou administração do futuro, que aí ele vai abordar isso que a gente estava falando aqui, da questão da importância da inovação, dos ciclos de inovação cada vez menores, e como que anda a questão da profissão do administrador. Estão todos convidados. Rogério, que é administrador, está convidado, conto com a sua presença, para todos os eventos, só fazer inscrição. E também, durante os 2 dias à tarde, o CRA vai trazer a van de Belo Horizonte e montar um escritório móvel no Parque Alfred, para todos os estudantes e administradores que tiverem dúvidas. Isso será no dia 6 e 7? Só 6 e 7. 6 e 7. Quarta e quinta. É no dia 7 que tem às 19 horas, né? No dia 7 tem a palestra às 19, para os estudantes, coordenadores, professores. Seria interessante o pessoal assistir para poder saber as inovações, né? E com certeza o Rogério vai estar lá, que é um homem muito bem informado sobre isso aí. Bom, gente, eu vou agradecer a sua presença aqui, Cristiane, né? Fiquei muito feliz de saber que você é primo dessa grata figura aqui. Eu também agradeço, fiquei muito feliz também de conhecer um primo novo no programa. Primo novo no programa, né? É tudo de buona gente, vocês são italiano, Pasqualini, eu sou italiano Abramo. Tá todo mundo junto aqui. Vamos fazer, como é que é o negócio? Fazer pegar, como é que é? A árvore genealógica para saber. Bacana, vocês acabaram de descobrir. Então, olha só, os irmãos, né, os primos estiveram aqui, foi muito bacana essa entrevista. Eu quero chamar a atenção dos administradores, não apenas dos administradores, mas das pessoas de uma maneira geral, que administrar a sua vida é necessário. Então, você tem que brincar de administrador. Então, de repente, uma palestra dessa é importante para quem está lá como administrador, regulamentado, dentro do seu conselho, mas é importante também para as pessoas de uma maneira geral. Hoje em dia, você tem que agir profilaticamente, né? Em casa, gasto de água, gasto de luz. A luz que você não usa, que falta em algum lugar, e quando ela falta, às vezes, encarece, porque você tem que, né? Existem outras necessidades, você tem que abrir essas necessidades. Com relação a descarte de material, cuidado com descarte de remédio, você pode estar envenenando rios, pode estar envenenando pessoas. Quer dizer, hoje em dia, viver é um pouco perigoso, né? Eu acho que todo mundo tem que saber administrar. Então, essa conversa aqui foi muito importante. Qualquer dúvida que você tiver, pode trazer e deixar nos comentários, que nós vamos falar com a Cristiane, ou vamos falar com o Rogério, já que os dois são da mesma área. Tá certo? Eu agradeço a presença dos dois aqui. Vou finalizar o programa. Quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui e pedir para que você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, ativando o sininho para que você seja avisado sempre que houver vídeos novos por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.